Todo intérprete bíblico tem um pouco de cientista e um pouco de artista. Nesse vídeo eu vou citar 3 teólogos, pastores que eu admiro muito na vida e que me influenciaram. O primeiro é um pastor chamado Ziel Machado. Ele falava o seguinte: teologia está mais para a arte do que para a ciência. Então, a teologia é muito mais algo do artista, das emoções, do que se sente, de sentimentos, do que algo científico, né? Um rabino chamado Abraham Heschel, ele tem uma tese que ele fala que Deus se revela de forma de como ele se sentia. Então, não necessariamente com a razão, mas com sentimentos. Então, por exemplo, em Oséias, ao invés dele falar como ele estava se sentindo, ele mandou Oséias se casar com uma prostituta e mostrar como ele estava se sentindo vendo o povo de Israel o traindo o tempo todo como o único Deus. Assim como ele manda Abraão sacrificar o seu único filho, para Abraão, o pai da fé, entender em ser o pai da fé, como ele, o Deus Criador, ia se sentir em sacrificar de forma verdadeira o seu único filho. Então, várias vezes, só vai entender Deus em uma teologia plena aquele que se aproximar de forma artística à revelação, porque muitas vezes é muito mais sentimento do que razão. Por outro lado, tem coisas que só o cientista vai entender e que o artista não vai entender. Precisa de métodos, precisa de perguntas certas, precisa de processos para você entender e fazer uma boa interpretação bíblica. C.S. Lewis vai falar: a razão leva à verdade, a imaginação leva ao sentido. Se você não usar a razão, você não entende a verdade do texto. Mas se você não imaginar aquilo na tua vida, a razão não entra no sentido e não faz sentido. E o que não faz sentido a gente não aplica para a vida. Por último, eu quero citar um teólogo e pastor chamado Dr. Shedd, um grande homem de Deus aqui no Brasil. Para se fazer uma boa hermenêutica, exige as capacidades do artista e do cientista. E isso é verdade. Nós precisamos dos dois para entender a palavra de Deus. Então, se você é mais propenso a ser da área da razão, peça a Deus um pouco mais de arte. Se você é um artista, peça um pouco mais de Deus, da razão, do culto lógico. E assim a gente vai ser abençoado com a revelação de Deus.